Descobriram que tinha droga na barriga, no estômago. É por isso que estou aqui. Estávamos tão bem, não tinha nenhuma ideia que pode acontecer alguma coisa ruim lá dentro. Eu vou violar ela. Olá, sejam bem-vindos ao Segurança Pública. Hoje são nossos convidados o superintendente-chefe Afonso Ganga José, chefe de Departamento de Combate ao Narcotráfico da Direção Nacional de Investigação Criminal. Boa noite, obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigado. E os nossos convidados residentes, o Dr. Itiandro Slovan Simões, é jurista. Boa noite. Boa noite, Alexandre Costa. E o Dr. Pedro de Castro Maria. Boa noite, sociólogo. Boa noite. Obrigado. Ora bem, começamos assim. 6 pessoas foram detidas pela Polícia de Investigação Criminal no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Todas elas transportavam cocaína. O Brasil foi a origem da droga pesada apreendida pela polícia. O Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro é também considerado um postal da capital do país. Por aqui, passam cidadãos das mais diversas nacionalidades. Todos são bem-vindos, menos aqueles que atropelam o que é judicialmente proibido. If you Angola government can give me a favor, because of the first time, I will not try it again, please. Por exemplo, o tráfico de drogas é internacionalmente condenável. Em Angola, não é diferente. Me levaram na clínica, me fez a cirurgia. Descobriram que tinha droga na barriga, no estômago. É por isso que estou aqui. São cidadãos que transpõem, portanto, a nossa fronteira, alguns nacionais, outros estrangeiros, entram para o país, portanto, com o propósito de trazer a droga ou para tê-la vender aqui no interior, ou muitas das vezes para servir de ponto de ligação para outros países. Só nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2015, a Polícia de Investigação Criminal prendeu 6 cidadãos suspeitos de transportarem cocaína. Todos vinham do Brasil. Tem um angolano também mora no Brasil, o nome dele é João. Conheci há muito tempo, em 2012. Me falou, se você quer levar negócio errado, vou trazer para você para levar na África. Eu aceitou levar negócio errado, chegar aqui. Mas a primeira vez também doeu muito na barriga, chegar aqui na polícia me prender segunda-feira, fui no raio-x, saí tudo e mostrou tudo na minha barriga. Estou com um negócio errado na minha corpo. Por isso estou aqui agora na polícia. Ao termos essa coloração é porque estamos em presença de droga. Mas mesmo independentemente, não é, de termos essa certeza que é droga, há toda a necessidade de se remeter a mesma droga ao LCC, ao Laboratório Central de Criminalística, para exames complementares na área de Química. Repare nisto. São no total 120 cápsulas. Estavam todas dentro do organismo deste senhor. Opa, não tinha dinheiro, pá. Foi por isso se meter nessa vida. Este cidadão é nigeriano e o seu destino era Bangui, capital da República Centro-Africana. O avião decolou no Brasil, aterrou primeiro em Luanda e de Luanda seguiu para a República Centro-Africana. O que ele não pensou é que teria uma viagem curta e de muitos problemas. I went to Brazil last year, May 30th, before the World Cup, and I'm start working in Brazil. I'm working in Brazil. I work in 2 to 3 companies before I have message that my wife is pregnant in Nigeria. Definitely, I meet a friend to me. He's from Peru. And he give me the drug for me to go and deliver. And I give him $3,500. As autoridades descobriram a droga porque ele começou a passar mal no voo.
lançou 13 das 85 cápsulas de cocaína que trazia dentro do seu organismo. Because of I have vomit problem, I vomit. The remaining one I put inside my bag. As the truth is there. I don't tell a lie, I tell the truth how it is. Exato. Em alguns casos, dos traficantes que fazem a mera escala, portanto, fazem o trânsito por Luanda, alguns passam mal. E nós temos que, de certa forma, preservar aquilo que é o bem-vida. Ajudamos, mas, é claro, há outros casos em que há dissimulação descarada, em que, por altura de passar pela revista, né, quer das autoridades, portanto, alfandegárias, ou mesmo nós, caracterizando, portanto, o perfil, acabam por cair na malha. Mas como é que eles conseguem ingerir tantas cápsulas de cocaína? Fazer molho do quiabo. Quiabo. O molho também do feijão. Não, aquela cápsula, mete um quiabo. Depois também bebe whisky. O ato é, segundo este jovem, uma tarefa difícil. Imagina você comer funge, o cara está comendo agora pedra na tua barriga. Você não tem como agora. Muito mal. Aí aquele negócio está a entrar na tua boca, para sair também é igual. É difícil. Se uma destas cápsulas rebentasse dentro do organismo de qualquer um deles, seria suficiente para colocarem a própria vida em risco. Ou seja, morreriam de overdose. Eles até sabem, mas dizem que fazem por necessidade. E quando entram em conflito com a lei, ficam desesperados. Como é um familiar, uma pessoa que é conhecido, que eu conheci, que vivíamos bem, eu estava na casa dele, estávamos tão bem, não tinha nenhuma ideia que pode acontecer alguma coisa ou ir lá dentro. Alguns dizem que foram enganados por terceiros, como é o caso deste senhor luso-cabo-verdiano, que do Brasil tinha como destino Portugal. Mas no final, acabou por ficar em Luanda. Aconteceu assim, foi na Lisboa, né? Eu estava aí vendo a horta, passa aquela senhora. Ela já sabia que, pronto, eu vivo lá naquela área. Então ela disse, olha, tu tens uma vida muito complicada, tem muita filha para dar comida, 5 filhos, tu é manco. Pai, tem lá um negócio que vai pegar, quando chega aqui, vai pagar 5 mil euros. Eu disse, que negócio? Está bem? Tu faz isso, mas e agora a coisa? Não, eu pago tudo, bilhete, tudo, tu leva para lá, só o hotel tudo pago, tu está lá tudo tranquilo. Está bem? Eu vou. Depois de lá, ele vai lá entregar dinheiro para mim, comprar bilhete de avião, de lá de Portugal para Santo Tomé, de Santo Tomé para aqui, daqui para o Brasil. E de volta. Quando chegar lá no Brasil, encontrei lá um senhor foi lá encontrar comigo no hotel. Foi lá entregar um cartão de telemóvel e depois vai lá entregar o saco. E o saco tinha droga, não sabia se era droga. Mas quando chegou lá no Brasil, não perguntou à senhora do que é que se tratava? Não, eu pensei que é uma carga, ou uma maleta mais grande, ou uma coisa qualquer. De repente chega lá daquela saquinha. A verdade é que nenhum deles vai levar a droga. E vão todos para a cadeia. Nesse momento, como eu vou ir parar na cadeia, não sei quanto tempo, deixei meus filhos, estuda, eu que arranjo tudo para ele. Estou na casa de renda, não sei o que vai acontecer atrás de mim. É melhor lutar com outra forma, com outra maneira. Nós fazemos um trabalho coordenado. Este mesmo trabalho coordenado, muitas das vezes, também é feito com as polícias no exterior do país, portanto, congêneres nossas, do Brasil e outros países, portanto, oficiais de ligação, da qual nós temos uma coordenação. Nós acabamos por partilhar a informação com outras polícias, no sentido de podermos ir buscar o máximo possível daquilo que são as ligações existentes entre os traficantes.
Superintendente Afonso Ganga José, superintendente-chefe, nosso convidado, chefe do Departamento de Combate ao Narcotráfico da Direção Nacional de Investigação Criminal. Ora, a grande maioria dos detidos passou mal durante o voo do Brasil para Luanda. Este foi o sinal que acabou por desencadear as investigações? Bem, nem sempre as mulas, portanto, ou correios de droga, passam mal. Portanto, as mulas engolidas ou as que, portanto, ingerem a droga, normalmente não ingerem qualquer alimento. Esse termo mula? Mula são indivíduos que transportam droga. Muito bem. Tanto mulher como homens são mulas. São mulas para transportam droga. São transportadores de droga. É um termo técnico. É um termo técnico. Portanto, como dizia... nem sempre passam mal, dizia. Nem sempre passam mal. Portanto, isto vai depender muito do organismo de cada indivíduo. Eles, tanto não bebem água durante a viagem, não ingerem qualquer alimento, porque o organismo está todo coberto de cápsulas, né, contendo droga. E quando chegam no país de destino, apresentam características próprias de alguém que, tanto, não consumiu qualquer líquido. Apresentam, tanto, um quadro, tanto, preocupante, ficam pálidas, uma palidez visível. E há alguns que acabam por sentir-se mal porque a ingestão é feita um dia antes ou 2 dias antes. E o organismo humano necessita de alimentos. Ficam, né, desidratados. Ficam corretamente e, infelizmente, acabam por apresentar estas características. Mas também há aquilo que se chama de perfil de risco. Portanto, o passageiro vem de que voo? Vem de que país? Vem do Brasil. São Paulo ou Rio de Janeiro. Esse indivíduo, por exemplo, quanto tempo teve no Brasil? Normalmente a estadia não vai para além de 15 dias. Ficam menos de 15 dias. Nunca trazem 2, 3 malas, ou trazem uma mala com alguma roupa, ou mesmo não trazem quase nada. É indício de que esse indivíduo que foi para o Brasil não foi para desenvolver a sua atividade comercial. Se calhar esse indivíduo foi porque tinha uma outra necessidade. Esses indivíduos, por norma, têm no seu passaporte têm vistos de entradas múltiplas. Logo, estamos perante a uma suspeita. E também, como o crime não é perfeito, o ser humano tem uma característica própria. Quando comete alguma ilicitude, tem tendência de apresentar alguma característica, que é o nervosismo, logo acabam por se denunciar. E há uma outra questão. Quais são os sinais de pânico, normalmente? Normalmente ficam acanhados. O aspecto pálido é um sinal? É um sinal. Normalmente ficam acanhados. Há indivíduos... Tendência a isolarem-se? Tendência a isolar-se. Há indivíduos que, inclusive, para ludibriar a polícia, são capazes de usar o terço. Usam vários argumentos. Para deixar uma imagem de santidade. Para deixar uma imagem de que o indivíduo é um cristão, um indivíduo é santo, por aí fora. E a outra coisa, a comunicação é infrequente. Ou seja, o indivíduo está com o telefone está sempre a tocar. Logo, o indivíduo que enviou, o indivíduo que deu-lhe a droga para levar até o destino, quer confirmar se de facto a droga chegou ou não ao destino. Então está sempre a ligar para saber se necessário. Corretamente. E cá no país, o indivíduo que vai também receber a droga quer saber se o indivíduo chegou e está tudo bem. Vai ligando várias vezes. Então são indícios, e muitos indícios, tanto que aqui não vou enumerar. De registrar todos estes sinais? Há formas de controlar em princípio, no meio de tantos passageiros? No meio de tantos passageiros. Isso é possível ser feito. A princípio, o indivíduo, quando atravessa a fronteira,
o perfil de risco já é feito a partir do local em que o indivíduo vai atravessar a fronteira, aí começamos a desenvolver o trabalho. E, portanto, a sala é preenchida por efetivos do departamento afim, no sentido de fazer leitura de um a um, tanto na forma de andar, a forma de estar, a forma de se comportar na sala, e ali vamos fazendo a leitura de cada um que for passando. É preciso estudar todos estes sinais, não é? Corretamente. A questão agora, doutor Itiandro Simões, na vertente jurídica, o tráfico de drogas é um crime. Pergunto-lhe quais são as penalizações que lhe são aplicáveis? A lei angolana considera como crime. Nós temos uma lei, que é a Lei 3/99, que vem estabelecer a criminalização de uma série de condutas relacionadas com o tráfico de drogas. Neste caso, o que estivemos a verificar é a importação ou transporte de drogas. O artigo 4º da Lei 3/99 estabelece aqui uma penalidade de 8 a 12 anos para a situação que nós verificamos na peça. Não devemos esquecer-nos que, num caso como este, como já são pessoas que desenvolvem essa atividade de modo frequente ou habitual, estamos perante uma associação criminosa. Sendo uma associação criminosa, a penalidade é agravada para um limite máximo de 14 anos, isto é, mais 2 anos para além dos 12 anos. Vai até 14 anos. Para além do facto de que, porque estas pessoas pertencem a um grupo criminoso, terão uma sanção por uma pena, terão uma sanção pelo crime de associação criminosa. Agora, de facto, a questão que é colocada pelo nosso convidado tem que ser considerada. Estes indivíduos são meros transportadores. O facto de se aplicar uma pena não vai conseguir combater o crime, porque há os líderes da associação criminosa. É pensando nisto que... Um líder depois pode ter várias bocas, claro, de fumo. E é facilmente substituído um transportador por outro. A lei vem estabelecer, no artigo 17º, a chamada atenuação extraordinária, isto é, a polícia, na investigação criminal, poder, caso esses indivíduos forneçam informação relevante que permita chegar-se ao topo, aos líderes desta organização criminosa, permite aqui a atenuação extraordinária da pena para que possam ver reduzida a sua penalidade em função da colaboração que eles tenham efetuado. Ora bem, Dr. Pedro de Castro Maria, sociólogo aqui no nosso programa, a família, o núcleo da sociedade, a célula básica da sociedade é, no fundo, o grande prejudicado neste mundo do consumo das drogas. Quem mais sofre com a questão do consumo, do tráfico de drogas, são naturalmente as famílias. Por quê? Porque disse aqui que mais importante do que ver num consumidor um criminoso, ele é um doente. Aliás, há consumidores de drogas que tornam-se pessoas agressivas para com os seus entes queridos ou com outras pessoas no espaço público. Os consumidores de drogas muitas vezes tornam-se pessoas que privilegiam essa atividade, que é o consumo de droga, em detrimento de outras obrigações sociais que têm, eventualmente para com as suas famílias. Podem deixar de trabalhar ou irem trabalhar poucas vezes, sendo por isso sancionadas, deixarão de cumprir com determinadas obrigações, como sustentar os entes queridos que dependam de si, como dar afeto, dar carinho, dar atenção, estar presentes nos problemas da família. E nós estamos aqui a ver o problema na perspectiva do consumidor. O consumidor que ainda tem controle da situação, mas quando ele chega a uma altura em que precisa de tratamento, por exemplo, precisa de ser internado numa clínica de desintoxicação, aumenta a pressão sobre a sua família na medida em que a família deverá prover recursos, mas também a família é estigmatizada. A mãe desse indivíduo sofre o estigma, o preconceito,
Imaginemos que seja uma esposa, saber que tem um marido que é um drogado e que as pessoas se apercebam. Ninguém está feliz com uma situação dessa. Os filhos sofrem com um pai que está numa clínica de recuperação. Na perspectiva daquelas pessoas que são traficantes, há o problema de que... E nós vimos aí várias mulas, agora utilizando mulas, o termo técnico, muito, várias mulas a dizerem... Quando a vida vem aqui o futuro agora é escuro, porque ao não sei o que vai acontecer com os meus filhos. Ao superintendente-chefe Ganga, ouvimos dessas pessoas a reconhecerem, não é, que o que eles esperam é a cadeia. Uma pessoa privada de liberdade vai deixar de trabalhar. Ouvimos pessoas, há um cidadão que falava em inglês, mas deu para perceber, que dizia que tem a esposa grávida, está no estado de gestação, na Nigéria. Consumir ou traficar drogas é uma atividade a todos os títulos desaconselhável do ponto de vista do impacto, das consequências negativas que vão produzir sobre as famílias. As famílias são, de facto, das instituições que muito sofrem quando seus entes queridos consomem ou tornam-se traficantes de drogas. Agora, o tráfico de marfim. A Polícia Fiscal e as autoridades alfandegárias detiveram alguns cidadãos chineses no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro que transportavam mais de 30 quilos de marfim. Na China, o marfim é um negócio rentável. Veja a reportagem. O tráfico de marfim é uma prática internacionalmente proibida. Angola não está alheia a esta decisão que visa o desencorajamento da caça furtiva do elefante. A espécie é rara no país. Ainda assim, a comercialização denunciada do marfim é comum em alguns pontos da capital do país. A zona do Benfica é um exemplo. E quando pensamos em fazer um trabalho sobre o assunto num dos mercados desta área, os comerciantes disseram-nos que podíamos filmar tudo, menos os objetos feitos de marfim. Em qualquer parte do mundo, mesmo lá na Europa, é proibido entrar marfim, mas você passa o meu business, você tem conhecimento de como se vive o mundo. A clientela é maioritariamente asiática, com destaque aos cidadãos chineses. São mais asiáticos, são mais chineses, vietnamitas, todos da Ásia, mais asiáticos. Não um europeu, um americano, não compra isso, um angolano, não compra maçã para levar na tua. Vai oferecendo um professor. Bruto ou trabalhado, eles compram com o objetivo de levar à China. No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, diariamente registram-se casos de cidadãos asiáticos que tentam passar pela guarda aeroportuária levando o marfim discretamente. Só para ter uma ideia, a Polícia Fiscal apreendeu este marfim em menos de 48 horas. São mais de 30 quilos, todos encaminhados ao pessoal da alfândega. A Polícia Fiscal e a alfândega são duas estruturas interligadas, fazendo parte do sistema aduaneiro. A Polícia Fiscal atua em estreita cooperação com as alfândegas. A autoridade aduaneira e a alfândega, a Polícia Fiscal auxilia. Todos aqueles casos que a Polícia Fiscal ao atuar deve fazer entrega à alfândega para a instrução do correspondente processo fiscal aduaneiro. Entre o marfim apreendido estão 14 peças deste cidadão que não consegue viajar há mais de 24 horas. Ele precisa de um tradutor para resolver a sua situação. Na China também tem lei, né? China não tem lei? Sim, tem lei. Tem lei. E se você comete, ou você vai na cadeia ou você paga multa, não é isso? Não é diferente daqui. Aqui também é a mesma coisa. Tá bom? Tá bom. Eu falo com ele, tá bom, eu preciso cuidado. Angola com China, tudo tem lei. Tem marfim, não tudo viaja. O oficial da alfândega questiona a origem do marfim. E agora, comprou esse marfim aonde? Benfica tem marfim de loura. Tem muito angolano vendeu marfim. Em alguns momentos,
o tradutor parece adotar uma postura esquisita. Ele justifica o ato do seu compatriota sem mesmo ter ouvido a versão dele. Os chineses não sabem. Eles pensam que tem já vendeu. Eles podem ver, podem comprar. Tudo tem fatura, não é? No fábrica lá, tudo tem fatura. Tu tem fatura? Sim. Tem fatura aí? Não, ele perdeu. O cidadão diz que só tentou sair do país com o marfim porque não sabia que a exportação de marfim em Angola é proibida, o que leva o oficial da alfândega a interrogá-lo novamente. Mas o problema é ele esconder marfim na lata. Assim, ó, lata. Escondeu aqui, tapou. Ah, o marfim fica lá dentro. Lá dentro. Ah, ele pensa esse marfim. Medo perdeu. Fica lá dentro. Ele não precisa medo. Indonésia. Ele vai poder viajar, mas só depois de pagar uma multa pela infração cometida. Aqui nós vamos fazer processo, pagar multa. Tá bom. Depois de pagar a multa, aí ele vai viajar, mas ele não pode mais fazer isso aqui em Angola. Porque se a próxima se ele fizer, aí o procurador vai fazer documento, ele vai ficar preso. Ele fala com ele, Angola ele não pode comprar marfim, também não pode vender marfim. De seguida, vem um outro conterrâneo do cidadão e juntos vão a uma dependência bancária autorizada e fazem o devido pagamento. No final, o cidadão foi liberado e já pode viajar para a sua terra, desde que desta vez não tente sair do país com marfim. Senão, a próxima, aí nós vamos chamar as autoridades, as outras autoridades e o processo depois vai polícia, procurador, depois prisão. Então não é isso ainda que nós queremos, tá bom? No final da reportagem, mais um cidadão chinês foi impedido de viajar quando estava prestes a embarcar no voo com destino à China. É teu, marfim? Sabe que é teu? Esse é teu? Esse, é teu? É teu. Isso não é teu? Na verdade, ele tentava sair do país com peças de marfim. Sabe o que é proibido levar esse? Esse é proibido. Você não pode levar isso na China. Esse aqui não pode ir China, esse. Esse, China não. Não, China não. Esse, China. Esse ficar preso aqui, prender, preso aqui assim. Consequência, ele vai perder a mercadoria, hoje pelo menos perde o voo e só poderá viajar depois de pagar uma multa. Não é à toa que os cidadãos asiáticos são, segundo as autoridades aeroportuárias, os mais interessados na exportação do marfim. No mercado chinês, o marfim bruto chega a custar $3.000 norte-americanos por quilo. Mas o marfim trabalhado, o quilo pode custar até $6.500 norte-americanos. O que a gente deve pedir aos nossos concidadãos ou aquelas pessoas de boa fé que visitam o nosso país é procurar se enquadrar na legislação. Doutor Etiandro Simões, à luz das nossas leis, vender marfim é crime? Alexandre, o que está aqui em causa é a proteção de uma espécie icónica que é o elefante. Se repararmos, os dados nos últimos anos mostram que a população de elefantes em África diminuiu cerca de 76%. De milhões de elefantes, há neste momento cerca de 600 mil elefantes em África. Tendo em conta isto, a CITES, que é uma convenção internacional sobre a proteção das espécies ameaçadas, publica regularmente um anexo com as espécies consideradas como em extinção ou que mereçam proteção. Entre estas espécies está também listado o elefante como uma espécie em vias de extinção. Ora, Angola aderiu a esta convenção que entrou em vigor no nosso país no dia 31 de dezembro de 2013. A partir da adesão de Angola a esta convenção, a sua entrada em vigor no nosso país, as espécies que estejam nesta convenção, listadas para essa convenção,
passam a ser espécies cujo comércio é proibido no nosso país. Após a entrada em vigor desta convenção em Angola, 2 meses depois, foi aprovada a Lei 3/14, que prevê, no artigo 24º, que o tráfico de espécies em vias de extinção ou ameaçadas ou de objetos culturais é considerado crime e aplica-lhe uma penalidade que vai dos 6 meses aos 3 anos de prisão ou com uma multa criminal convertível em pena de prisão de 360 dias. Agora, espécie em vias de extinção é tanto animal como partes de si. No caso, o marfim. O marfim, segundo o artigo 1º da Convenção CITES, que é a Convenção Internacional sobre a Proteção das Espécies Ameaçadas ou em vias de extinção, estabelece que o elefante ou parte do elefante, no caso o marfim do elefante, é uma espécie protegida. O comércio não é autorizado. Esta convenção permitiu uma exceção a alguns países da África Austral, estamos a falar do Zimbábue, da África do Sul, da Namíbia e do Botsuana, que se considerou que tem uma população animal, uma recuperação de elefantes bastante grande, de modo que foi permitido que fosse feita uma venda de até 108 toneladas às repúblicas da China e do Japão, que são a China, o Japão, a Tailândia. O mercado asiático é o principal consumidor ou destinatário deste comércio ilegal, por razões ornamentais ou muitas vezes por rituais. Os elefantes, também os rinocerontes, são as espécies que têm estado a ser mais abatidas. Agora, quanto à atuação que nós verificamos, aquele indivíduo deveria ter sido imediatamente... O outro chinês viajou no dia seguinte. Sim, mas qualquer um dos dois casos deveriam ter sido imediatamente detidos para efeitos de serem presentes ao órgão de polícia para a abertura de um processo de crime contra os mesmos. Porque estamos a falar da prática de um crime e não de uma simples transgressão, conforme passou-se a ideia. Talvez por não se conhecer algum desconhecimento da legislação. O crime não está por ter tentado sair com o marfim. É que mesmo que em Angola, o comércio de marfim, mesmo feito dentro das fronteiras, é ilegal. A questão não está em vender-se marfim sem autorização, sem uma licença, sem um alvará noutro país. A questão está em que, para vender o marfim, teve que se abater um elefante. A questão aqui que se protege é esta espécie em vias de extinção. Este comércio que verificamos às vezes em mercados artesanais, como Benfica e outros, feiras, isto é crime. Isto é crime. Angola não teve nenhuma exceção, até o momento não pediu sequer exceção ao nível desta convenção. Agora, verificamos uma segunda situação, que é o facto de o cidadão chinês ter alegado o desconhecimento da lei, não sabia que era crime. Que no caso, acreditou nisto? Não iria acolher muito, porque se não soubesse que não era crime, não teria tentado dissimular a saída da forma como fez. Mas de facto isso levanta depois alguns problemas. Em direito penal nós temos dito que a ignorância do direito não aproveita a ninguém. Isto é, o facto de não se conhecer que uma prática seja criminosa não vai aproveitar ao agente. Isto não é justificação, não justifica o facto. Mas o juiz muitas vezes poderá ter em conta isso para entender que há menos culpa, que não soubesse. O que há a fazer aqui? O conveniente seria que o Ministério do Ambiente divulgasse, estamos a falar esse é o aeroporto, mas temos a fronteira também terrestre, que fosse afixado ali a lista de espécies animais cujo comércio é proibido. Seria uma prática pedagógica correta da parte do Ministério do Ambiente divulgar essa lista, que vem no anexo da Convenção CITES, e, por outro lado, também iria impedir que qualquer pessoa amanhã alegasse o desconhecimento. Já está na cadeia desde há cerca de 3 semanas o homem que matou uma cidadã portuguesa depois de extrair os códigos de acesso à sua conta bancária. A confirmar-se o que se conta, trata-se de um homem frio, com uma mente criminosa, calculista e bastante cruel.
e, tal como ele próprio diz, já antes cometeu vários crimes. Matou a própria mãe, a irmã e inclusive a própria namorada. Ora, pela brutalidade dos factos aqui revelados, o Segurança Pública optou por apresentar somente as suas declarações. Mais um crime violento abalou a nossa sociedade. Uma cidadã de nacionalidade portuguesa, funcionária de uma empresa petrolífera, foi brutalmente assassinada por 4 jovens. A cidadã, que era responsável pela área financeira da empresa, foi enganada por um jovem que era seu conhecido. Eu liguei para um Ana, ele veio com um amigo chamado Dilson. Um Ana veio com uma AK e numa mochila cor vermelha. Nos encontramos na Petrangol, subimos no táxi e fomos dirigidos direito até amanhã. A intenção dos marginais era que ela fizesse transferência bancária, bem como lhes desse o código do cofre. Levamos ela até o escritório dela, ao meu escritório. Quando ela chegou por lá, eu e meus amigos acorrentamos ela com fita cola, pedimos o código de DFA-NET. Houve, de facto, alguma resistência que levou então a que, de forma hedionda, eles praticassem esta ação. Quando acorrentamos ela com a fita cola, começamos a fazer a interrogatória perguntando para ela nos dar o código do DFA-NET. Como ela não queria dar o código do DFA-NET, ela se chateou, disse, já que ela não quer dar o código do DFA-NET, eu vou violar ela. Meus amigos estruparam ela e puseram um carregador na vagina da senhora. Depois amarramos ela novamente, eles puseram um saco na cabeça da senhora, né, e furamos assim orifícios para respirar. Fechamos o escritório e fomos. Deixei eles até a Hindu. No dia seguinte, quando eram 7 horas, fui para lá e encontrei a senhora morta. Na madrugada do domingo fomos pegar o corpo, né, chegamos até Catuaco, deixamos o corpo já desfeito com o carro. Ela era tua amiga? Sim. Fizemos a mesma coisa quando matei a minha mãe também. A minha mãe. O jovem já detido revela que há 2 anos também matou a sua mãe, tudo porque ela negou dar-lhe dinheiro. Ela, como disse que não tinha valor, eu insisti, ela disse que não tinha. Encontrei ela descansada, depois ela ficou com fita cola também. Mas só apareceu uma doença. Portanto, você foi no funeral dela? Sim, fui. Isso foi há 2 anos atrás. 2 anos. Sim. E depois de asfixiar, a mãe conseguiu os valores que pretendia? Não conseguiu. A sua namorada também teve o mesmo destino. Como é que matou a namorada? Nós estávamos a brigar. Eu espanquei ela. Bom, nesse dia que eu espanquei ela não morreu. No dia seguinte ela foi à consulta. Depois de uma semana ela veio e nos reconciliamos. Eu pensei que ela se apercebeu do que sucedeu com a minha mãe, que havia sido eu. E pus ela também, amarrei ela também e pus fita cola. E pareceu que morreu também doente. Todos esses crimes foram descobertos graças a um grande empenho do pessoal da DPIC, trabalho de investigação criminal. Todo aquele indivíduo que tenha conhecimento de que próximo da sua residência, próximo do seu local de trabalho, seja lá onde for, haja um elemento com um comportamento ilícito, que tenha mais ou menos cometido um crime, deve ser denunciado imediatamente às autoridades policiais. O superintendente-chefe Afonso Ganga José, foi uma operação difícil, digamos assim, a identificação, a localização e a detenção desse homem? De facto foi difícil, não há operações fáceis. Como temos vindo sempre a apelar à nossa população, e assim aconteceu. Foi possível uma denúncia, tanto ao piquete da DPIC, sobre este acontecimento. Tão logo tomou-se conhecimento deste caso, desta ocorrência, automaticamente a equipa, o piquete em serviço, acionou todos os mecanismos no sentido de começar já a investigar o caso.
De facto, tivemos que recorrer, teve que se recorrer a tecnologias de ponta, a nível das telecomunicações, porque o indivíduo encontrava-se já foragido na residência de um amigo, algures na área da Petrangol, mesmo aí nas imediações da comarca central, portanto, de Luanda, onde se encontrava tanto escondido, e o indivíduo há alguns dias que, portanto, estava fugido da família, dos amigos, por aí fora. A sua família também estava à procura. No serviço também o indivíduo já não se apresentava. A tecnologia de ponta foi determinante para a localização e assim desencadeamos tanto um cerco ao raio de ação onde se encontrava o indivíduo e, tanto no período de 4 dias, foi possível determinar e deter o indivíduo. Mas ele não estava sozinho? Não estava sozinho, estava com um amigo que o acoitou, portanto, um amigo de confiança. Se calhar até o amigo não tinha conhecimento dos factos, mas então, portanto, foi possível encontrar um indivíduo que nem sequer mostrou resistência, porque sabia do crime cometido e sabia da gravidade do crime que ele acabara de cometer. Doutor Itiandro Simões, temos mais aqui uma situação jurídica que aciona as mais pesadas penas, suponho eu. Bom, primeiro deve-se parabenizar a prontidão da atuação das forças de polícia na resolução deste caso, ou terem conseguido encontrar o presumível autor do crime. E temos aqui um conjunto de crimes praticados. Em primeiro lugar, houve o crime de cárcere privado agravado, com uma pena de 3 meses a 2 anos, pelo facto dela ter sido levada para aquela casa contra a sua vontade e ali ter sido trancada. Em segundo lugar, nós temos um crime de violação que foi praticado contra a senhora, contra a malograda, que é punido com uma pena de 12 a 8 anos, porque houve uma cópula ilícita contra a vontade da senhora, conforme verificamos aqui do relato feito pelo indivíduo. Houve uma forte intimidação, houve violência física, isto é um crime de violação. Tem uma pena que vai de 12 a 8 anos de prisão. Ao introduzir a arma no órgão sexual da senhora, foi praticado um crime de ofensas corporais agravadas, aqui no caso, que futuramente, no futuro Código Penal, será um crime de agressão sexual. Por último, nós encontramos aqui neste caso um crime de homicídio qualificado. Qualificado por dois motivos. Primeiro, porque parece que houve uma preparação, houve uma premeditação. Segundo aquilo que se dá a entender, preparou-se esse crime pelo menos por 24 horas. E em segundo lugar, porque os meios de violência utilizados no cometimento desta infração, o sofrimento que se aumentou ou que se fez, a senhora sujeitou-se a senhora antes da sua morte, a tentativa de asfixia, a crueldade, isto é um conjunto de elementos que preenchem o tipo de ilícito, designado pelos penalistas, de homicídio qualificado, que, segundo o artigo 351 do Código Penal, é punido com uma pena de 20 a 24 anos. Ora bem, estes vários crimes estão em concurso real, de modo que a lei determina que nestes casos, segundo o artigo 102 do Código Penal, deverá ser aplicada ao indivíduo uma penalidade que deverá, de 20 a 24, pelas várias circunstâncias que verificamos, deverá agravar-se a pena, pelo que, sem querer fazer futurologia, o juiz deverá aplicar uma pena entre 22 a 24 anos de prisão, 23 a 24 anos de prisão, com certeza, por aquilo que se explicou. Agora, o relato que ele faz de que cometeu outros crimes de homicídio deve levar à abertura de outros processos de investigação, porque
não se pode, pelo simples relato, pela simples confissão do agente do crime, não se pode, por simples facto, acusá-lo já pelos outros crimes, embora tenha sido uma confissão livre, espontânea e livre de quaisquer outras questões. Mas, seja como for, trata-se de uma confissão relevante. É uma confissão relevante, mas a relevância é só para a abertura de processo crime. Certamente a polícia fará isso, abrirá novos processos em instrução preparatória pelos outros crimes, sem prejuízo deste crime avançar. Isto é, ele pode ser condenado por este crime e depois tornar a ser julgado pelos outros crimes, mesmo já estando preso. E ali a reincidência criminal será um fator que irá agravar ainda mais. Vejo o Dr. Pedro de Castro Maria com um semblante bastante carregado face à brutalidade, digamos, dos factos revelados neste nosso terceiro assunto do Segurança Pública. Há laços sociais que não têm preço. A relação com uma mãe. Um indivíduo começa a forjar a sua relação com a mãe, ainda a partir do ventre, são laços biológicos, não é? Que depois vão produzir laços afetivos muito fortes. Não tem explicação nenhuma. A sociedade terá toda a dificuldade em aceitar que o indivíduo decida de forma fria, calculada, por causa de dinheiro, por aquilo que a própria narração nos dá a perceber, pouco dinheiro, porque até a mãe não tinha, mesmo que tivesse no momento, eventualmente era pouco dinheiro, porque é uma senhora que se naquela altura não tinha dinheiro, é porque é de poucos recursos. Quer dizer, por dinheiro ou por nada, é um indivíduo que optou em matar pessoas. É a todos os títulos reprovável, é a todos os títulos socialmente... Quer dizer, é algo que choca as pessoas, que provoca até um trauma em quem ouve isso. Como é que um ser humano atinge esse estado tal que possa, não é, causar a outrem tanto sofrimento de forma fria, cruel, calculista, enfim. Portanto, nós, enquanto seres humanos, temos valores, temos princípios, temos regras e queremos todos que a sociedade seja harmoniosa, coesa, mas infelizmente surgem concidadãos como esses que minam aquilo que deve ser o normal para uma sociedade. Agora, o exemplo da semana. Um taxista atropela de forma estranha funcionários de limpeza numa das ruas da cidade capital. Olha. Olha o acidente, pá. Olha esse canoangueiro. O que é que fez? Matou os homens da Ilisal. Dr. Pedro de Castro Maria, isto é um episódio no mínimo estranho. Os taxistas são bastante úteis na vida de uma cidade. No caso da nossa cidade de Luanda, têm estado envolvidos em muitos acidentes, em muitos desacatos, infelizmente, e alguns deles às vezes conduzem sob efeito de álcool. Não são todos, mas há maus exemplos de taxistas que infelizmente têm estado a colocar mal a sua própria profissão. E nesse caso específico, atropelamento daquele... Estaria o indivíduo sob efeito de álcool, tinha sono, estava cansado, estava distraído. É que o exercício de uma profissão como aquela do taxista exige a máxima concentração possível, exige um grau de responsabilidade muito grande. Queremos ter sido uma distração, uma falta de responsabilidade enorme que fez com que então mais esse drama, mais essa tragédia acontecesse na nossa cidade. Superintendente-chefe Afonso Ganga José, qual é a sua avaliação a este vídeo, a este exemplo negativo? De facto, é uma imagem muito triste
É uma imagem que revela tanto uma grande tristeza. A maior parte dos acidentes em Luanda ou no país envolvem sempre uma viatura táxi. Em termos transgressionais, provavelmente terá havido excesso de velocidade, por não ter conseguido travar atempadamente, e por isto o Código de Estrada estabelecerá... não ter dado sequer tempo aos funcionários de limpeza de poderem fugir. Se não conseguiu travar atempadamente, ou estava distraído, por estar a falar ao telefone, eventualmente, ou poderia estar tinha ter sono na altura, ou estava em excesso de velocidade. E neste caso haverá aqui uma transgressão, uma multa pelo eventual excesso de velocidade, que isso depois a polícia poderá terminar pelas marcas da travagem que estiverem ali no asfalto. Agora, isto chama a atenção para uma responsabilidade acrescida que devem ter os proprietários dessas viaturas. O táxi não é certamente daquele motorista, tem um proprietário. Eles devem ter atenção tanto na escolha dos agentes, dos seus funcionários, em termos do seu perfil, o seu perfil psicológico, como também em relação, uma maior atenção em relação à fiscalização da sua atuação, garantindo que tenha número de horas suficientes para descanso. Porque quando se obriga que se trabalhe de modo por muitas horas, pode acontecer que a pessoa tenha sono, seja com uma situação de fadiga e esteja mais suscetível a causar estes acidentes. Por outro lado, ter atenção se a pessoa está alimentada, se está a consumir bebidas alcoólicas, se está a usar o telefone, porque se não tiver este dever de fiscalização, o que vai acontecer neste caso, por exemplo, é que o proprietário da viatura, sendo o patrão, vai ser obrigado a indemnizar, a parte das questões criminais e transgressionais que vai incorrer o motorista, o proprietário da viatura, mesmo não estando ali, por ser o dono da viatura, e a viatura estava a ser utilizada no seu interesse. Há um risco nessa profissão. Estabelece o Código Civil, no artigo 503, que pelo risco de atividade, ainda que se determine que ele não tivesse tido culpa, falharam os travões, por exemplo, determina a lei que mesmo que fosse um caso de falha de travões, quebra da barra de direção, o proprietário vai ser obrigado aqui, enquanto detentor do veículo, a indemnizar aqueles senhores. Indemnizar, estamos a falar em pagar as despesas médicas, em pagar a assistência medicamentosa, em pagar pelo período que eles ficarão sem trabalhar. Porque a empresa poderá não pagar este período, já que estão sem trabalhar, terá que fazer esse pagamento. Se houver danos permanentes, como por exemplo, danos permanentes que impeçam que aqueles senhores continuem a exercer aquele trabalho, que é uma atividade manual e braçal, ficarão eventualmente obrigados a uma renda perpétua para esses casos. Portanto, é importante por um lado. É por isso que os proprietários das viaturas que exercem essa atividade de transporte público devem ter essa atenção. Quanto ao perfil e ao trabalho, à fiscalização do trabalho do motorista, tanto na contratação do motorista como na fiscalização da sua atuação, como em exigirem que descansem de horas suficientes, como em relação à vistoria das viaturas para que estejam em condições perfeitas de circulação. E também levá-los a programas mesmo de prevenção rodoviária, atualização de conhecimentos, porque esse é o métier deles. E é também importante, nesses casos, verificar o seguro. Porque quando há seguro, pelo menos já fica mais tranquilo que a seguradora vai assumir estes encargos. Está aí o grande risco de não haver seguro. É que se não houver seguro num caso destes, o motorista não tem dinheiro para pagar, o proprietário pode não ter dinheiro para pagar e fica um lesado sem indemnização. Portanto, é de lamentar o facto. São questões sobre as quais vamos ter que, de facto, refletir um bocado mais. Ora, aos nossos convidados e a si que nos esteve a acompanhar, nós vamos aqui a endereçar os nossos melhores agradecimentos. Contamos estar consigo para a próxima semana. Até lá, seja praticante de boas obras. Passe bem. Até para a semana.